Olá, me chamo Milena, sou aluna do curso de Pedagogia da UENF pelo CEDERJ, estou cursando o 4º período e hoje eu vim aqui apresentar um trabalho acadêmico da disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Eu escolhi para esse trabalho a aula 2 do livro didático. Bem, o início do nosso processo histórico se dá no Brasil colônia, que vai de 1530 a 1822. Esse início se dá com o encontro dos europeus com os nativos. Com essa chegada dos europeus, eles viram como um meio de persuasão a catequização. Eles tinham a intenção de ter poder religioso, de salvar almas. E aí, a companhia jesuítica, que tinha como líder Manuel de Nóbrega, eles começaram a catequizar os índios e, posteriormente, os escravos negros. Como eu disse, o objetivo dos jesuítas era difundir o evangelho. Mas eles também ensinavam outros princípios, como princípios morais, normas de comportamento e alguns ofícios. O ensino dos jesuítas era um ensino humanístico. O que seria? Era uma educação voltada para que buscava o processo completo, uma capacidade completa do ser humano, que era um ensino totalmente afastado da realidade dos índios. A primeiro momento, os jesuítas começaram a catequização com crianças, jovens e adultos. Logo depois, foi estabelecida uma instituição educacional que oferecia a educação formal da elite, sem atuação com o público adulto, ou seja, só crianças, filhos da elite, crianças da elite tinham acesso a essa educação. Em 1789, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal chegou aqui e expulsou todos os jesuítas com essa educação deles, que era uma educação totalmente voltada para a igreja, para a evangelização, para a catequização. Trazendo, então, o Marquês de Pombal trouxe a Reforma Pombalina, que era totalmente anticlerical, totalmente o oposto da educação jesuítica. Essa reforma incluiu o conhecimento científico, que antes era excluída pelos jesuítas, e não tinha uma atuação com o público adulto. Era uma educação da elite, uma educação voltada para crianças da elite. A reforma pombalina, que não havia atuação com o público adulto, também não teve avanço com a educação popular. Então, as pessoas da educação popular foram deixadas totalmente de lado. Era uma educação voltada para a elite, como eu disse, e tinha a preocupação com o ensino militar e os cursos superiores. E aí chegamos então no Brasil Império, que teve um grande avanço aí. Em 1822 a 1889, que ocorre o Brasil Império, que após a independência foi criada a primeira Constituição, a Constituição de 1824. Essa Constituição garantia a educação primária gratuita, que deveria ser oferecida para todos. Porém, esses todos tinham uma exceção. Os adultos ficaram excluídos, assim como as mulheres e os negros. E aí, 10 anos depois da Constituição, da criação da Constituição, foi criado o Ato Adicional, em 1834, que deu à província a responsabilidade da educação primária. Ou seja, transferiram a educação, que era da maioria, que a maioria precisava ser educada, para aqueles que tinham menos capacidade, menos recurso para conseguir educar. E aí, com o fato de ter muita gente para educar e poucos professores e pessoas qualificadas para isso, surgiu então o método Lancaster. O que seria o método Lancaster?
Os alunos, mais adiantados, que tinham mais facilidade de aprendizagem, faziam o papel de monitores. E no caso, assim, eu sou professora, ensino para 10. Cada um ensina para mais 10. Ou seja, ia espalhando a educação. Porém, esse ensino tinha uma qualidade baixíssima. Uma curiosidade é que esse método foi criado, né, por influência inglesa. E lá na Inglaterra, ele foi abandonado logo assim que criado, porque não obteve sucesso e não trazia uma educação de qualidade. Já aqui no Brasil, esse método ficou por 15 anos. Prosseguindo. A educação secundária. Foi criado o chamado Liceus Províncias, que atendiam um número limitado, restrito de pessoas e tinha um caráter propedêutico. O que seria isso? O ensino, ele preparava o aluno para receber conhecimentos mais complexos futuramente. No final, acabaram se transformando em um preparatório para exame de curso superior. E aí, sem conseguir atender aquela quantidade necessária de pessoas, foi sendo criado mais cursos, mais colégios particulares preparatórios para o ensino superior. Ou seja, foi criado basicamente um pré-vestibular nos dias de hoje. E o ensino profissionalizante? Bem, o ensino profissionalizante tinha um descaso total do público. Porque eles tinham um certo preconceito, um olhar preconceituoso, porque só quem participava do ensino profissionalizante era pessoas pobres, órfãos ou com pouca escolaridade. Era um ensino basicamente para a pessoa aprender a mexer nas indústrias e aí entrar no mercado de trabalho. E aí, como a sociedade tinha uma visão muito escravocrata, viam essa educação de uma maneira ruim, de uma maneira que não favorecia as outras pessoas. E chegamos então às considerações finais dessa aula. E aí podemos ver que durante todo o percurso da aula houve um descaso total do ensino público voltado para a população, para a massa. A ação educativa é sempre voltada para benefício da aristocracia rural, de pessoas que têm mais terras, de pessoas que têm mais poder, e da burguesia emergente, que são aquelas que detêm poder por meios de produção. Os analfabetos assumiram os postos de trabalho, tanto no campo quanto nas manufaturas, porque eram eles que iam para o ensino profissionalizante. Eram essas pessoas, as pessoas pobres, as pessoas órfãos e as pouco escolarizadas. Então, eles que ocupavam o cargo de trabalho nas manufaturas. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E obrigada! Então, como uma complementação da minha aula, eu resolvi trazer para vocês a introdução da aula 3. Que a aula 3 se dá no período republicano, que vai de 1889 até os dias atuais. Porém, ele é subdividido entre República, o governo provisório de Vargas, Estado Novo, ditadura militar e Nova República. E aí, na aula 3, vai falar sobre a República, o governo provisório de Vargas e o Estado Novo. Só que eu vou citar aqui para vocês só o período da República, porque é só uma introdução à aula 3. Então, durante o Brasil República, inicia-se grandes debates políticos educacionais. E então foi criada uma nova Constituição, a Constituição de 1891, que não apresentou grandes mudanças para a alfabetização. Até o princípio de gratuidade do ensino foi omitido. Ela exclui o analfabeto adulto do voto.
As reformas educacionais no período republicano criou escolas graduadas, iniciou a formação de professores e consolidou a implementação das escolas normais. A classe média, colocando uma pressão sobre a escolarização, foi implementada várias reformas na intenção de organizar um ensino e melhorar a situação da escola básica. Então, vou citar para vocês agora as reformas que aconteceram. A reforma Benjamin Constant, que ela era laica, estabelecia liberdade, gratuidade da escola primária e a disciplina científica no currículo. Só que essa reforma não chegou a ser efetiva. Por quê? Faltou infraestrutura para essa reforma acontecer. A segunda reforma é a reforma Rivadavia Correia. Ela tinha total liberdade do estabelecimento escolar, desoficializava o ensino e, com consequência, teve muitos pontos negativos. A terceira reforma é a reforma Carlos Maximiliano, que oficializou o ensino, porém tinha uma tendência elitista e se preocupava com o ensino superior. A quarta e última reforma é a Rocha Vaz, que regulamentou o aluno, criando um acordo entre o governo federal e o estado para o desenvolvimento da educação primária e teve uma razoável melhoria no sistema. Esses movimentos citados são os pioneiros da educação nova, que foi um marco importante na educação. Esse movimento acreditava que pela educação escolar levaria o país ao progresso e à criação de um novo homem, de que assim a sociedade poderia melhorar através da educação. O movimento tinha um sentido nacionalista e caráter salvacionista. Acreditava que a escola era a solução para os problemas da sociedade. E aí, do movimento dos pioneiros surgiu um manifesto, que foi marco da educação brasileira, o Manifesto dos Pioneiros, de 1932. É um documento de grande valor histórico e nele os educadores combatem a escola elitista e tradicional, pregam a laicidade e a gratuidade da educação e defende o ensino público obrigatório. E ao decorrer dessa aula, fala-se do governo de Vargas, como eu disse antes, e do Estado Novo. E esse processo histórico se continua na aula 4, que em outro momento teremos oportunidade de passar aqui. Tá bom? Obrigada!